impactar na sua vida, agora no Café com Política. Deputado Betão do PT é o nosso convidado de hoje aqui no Café com Política, deputado estadual. Bom dia, deputado, bem-vindo aqui à Rádio Super, é um prazer recebê-lo. Bom dia, Rodrigo, bom dia, Thalita, bom dia aos ouvintes da Rádio Super. Deputado, para a gente começar esse bate-papo, eu queria falar com o senhor a respeito da reforma administrativa do governo Zema, que é o assunto, digamos, da ordem do dia na Assembleia Legislativa. É o grande teste, ou o primeiro grande teste pelo qual vai passar o governador. Como é que o senhor está vendo essa proposta? E o governador, na avaliação do senhor, vai ter base para fazê-la passar pela Assembleia? O senhor que hoje é um deputado de oposição? A discussão não está fácil lá dentro, não, né? São várias emendas que estão sendo apresentadas. Nós estamos discutindo no bloco, né, que é o bloco da minoria, da qual faz parte o nosso partido, Partido dos Trabalhadores, algumas emendas, né, relacionadas principalmente à questão da escola de saúde, do IPSENG, a fusão, né, da Secretaria de Agricultura com a Secretaria de Meio Ambiente, que são questões caras para nós, né? Nós entendemos que precisa ser modificada, né? O IPSENG tem que ter a sua autonomia, a escola de saúde tem que continuar como está, né? Acho que não dá para desenvolver essa ideia de que meio ambiente e agronegócio, né? A Secretaria de Agricultura são a mesma coisa. Acho que existe um conflito. E os demais blocos também têm as suas questões e aos nossos olhos, né, há uma falta de diálogo entre o governo e principalmente com aqueles que o apoiam, né, com o bloco da maioria e também os chamados independentes. Então acho que tem muita água para rolar ainda. Deputado, Minas Gerais vive um caos financeiro. Na opinião do senhor, é herança do Pimentel? Não, acho que é uma junção de vários governos, né? Que tem relação, no meu entendimento, inclusive, com a política de isenção fiscal que é adotada aqui no estado, né? É uma dívida de isenções na ordem de 11 bilhões e meio para as mineradoras, é muita coisa. A Lei Candir também tirou muitos recursos do governo do estado. Um estado que tem na sua economia boa parte dela a exportação de minérios, não se pagar imposto, né? Então é uma junção de fatores agravada pelo golpe que ocorreu em 2016, né, que ainda sufocou a vinda de recursos para o estado de Minas. Para poder soltar recursos, imagine, tem que aderir a um programa de recuperação fiscal que prevê privatizações, prevê congelamento de salários e prevê o fim de concursos públicos, né, que é uma situação que pode ser ainda mais agravada, né? Então, acho que é uma junção de fatores que começa lá atrás em outros governos, acho que não dá nem para citar aqui quantos, né? Mas que vem prejudicando, não só o estado de Minas, né? Outros estados estão vivendo a mesma situação. O senhor falou agora desse regime de recuperação fiscal, que talvez seja uma outra questão, talvez não, certamente vai ter que passar pela Assembleia Legislativa. É outro grande teste, o governador Romeu Zema já anunciou a intenção de fazer esse regime de recuperação fiscal, e no estado do Rio de Janeiro, por exemplo, as medidas foram muito duras, né? E o senhor citava algumas dessas medidas. Como é que o PT pretende se posicionar? Se o PT não concorda com esse regime de recuperação fiscal, deputado, na opinião do senhor, o que tem que ser feito para contornar essa crise em Minas Gerais? Qual é a solução que vocês apresentam? Eu acho, nós ainda não discutimos isso na bancada, vou me dar a minha opinião, é o que eu vou discutir dentro da bancada, mas eu acho que tem que acabar com essa política de isenção fiscal para essas empresas, cobrar dívidas de grandes empresas com o governo de Minas, ou seja, se dirigir àqueles, né, que têm problemas com relação ao estado de Minas e não jogar nas costas do trabalhador e da trabalhadora o problema da dívida do estado de Minas Gerais. Deputado, os próximos passos do PT aqui em Minas Gerais especificamente já estão sendo discutidos. Haja vista que na última eleição a gente teve um fracasso, né, do PT em relação às outras eleições, e a cada dia surgem novas evidências, por exemplo, de irregularidades do Pimentel. Hoje a gente trouxe aqui na Rádio Super o secretário do Zema, o Otto Levi Reis, acusa o Zema de usar bolsas da FAPEMIG, né? Acusa o Pimentel, desculpe, de usar bolsas da FAPEMIG de forma ilegal. Acusações são acusações, né? A questão é provar, né? Acusações contra o PT a todo momento saem. Eu não concordo que houve um fracasso do PT nas últimas eleições. Se você observar as eleições que ocorreram em 2014, né?
Com relação à eleição de 2016, houve um crescimento do partido, né? Então nós estamos numa curva agora ascendente, não descendente. E deputado, o senhor falava a respeito das responsabilidades pela crise que vive Minas Gerais. Mas o PT teve, sim, um inegável insucesso na eleição para o governo do estado do ano passado, quando o ex-governador Pimentel sequer conseguiu chegar ao segundo turno. O partido faz uma autocrítica do que poderia ter feito de diferente também, do que poderia ter feito de melhor para não ter tido esse insucesso eleitoral, no caso especificamente da eleição para o governo de Minas? Acho que um governo, né, ele tá sempre colocado em teste, né? Ele sofre um desgaste natural. Aqui não é uma questão de se fazer uma autocrítica, você tem que fazer um balanço do que está ocorrendo para a gente poder melhorar. Agora, evidentemente, ele não foi ao segundo turno porque houve aqui um crescimento muito grande do governador Zema no último período, né? Que ninguém previa isso, nenhum analista político previa uma situação como que ocorreu. Mas o governo né? dele já estava desgastado, sim, com índice de popularidade ruim. Sim, um desgaste natural de qualquer governo, assim como aconteceu com vários governadores no Brasil afora, né? Uma situação de crise que nós estamos vivendo no mundo hoje, se você ser um executivo, ou seja, um governador e um prefeito de qualquer cidade, a tendência é que você vai sofrer um desgaste muito grande. Mas ainda assim, eu insisto na pergunta, não há uma ideia daquilo que poderia ter sido feito de diferente também no governo para que os índices estivessem melhores, em que pese o cenário de crise, ninguém nega isso. Mas às vezes fica parecendo que o PT tem dificuldade de fazer autocrítica. A sensação que fica para a sociedade, para nós, é que o partido tem dificuldade de fazer uma autocrítica, deputado. Não tem dificuldade de fazer autocrítica. O PT é um partido que se reúne, que faz congresso, que reúne a militância, né? Diferente de muitos outros partidos, há uma cobrança com relação a essa autocrítica do Partido dos Trabalhadores que não há com outros partidos. Então tem que ser feito aqui um balanço, né? Das questões, do que acontece a nível nacional, a nível internacional, né? Conjuntura internacional que interfere, né, para você poder avançar em outros governos, em outras propostas. Né? Você chama de autocrítica, eu chamo de balanço, né, que é onde você aponta que onde teve falhas e onde que teve acertos. Já que o senhor fala em balanço, já houve um balanço e ainda há, visando já as próximas eleições, em relação ao cenário de forma geral, ao cenário da presidência, por exemplo, feito pelo PT? O que o senhor acha que aconteceu também em relação ao cenário brasileiro? Que a gente teve Jair Bolsonaro eleito, mas havia sim uma expectativa que os outros partidos, né, que sempre estavam à frente aí, PSDB e PT, tivessem sucesso na eleição e foram derrotados também. Não chamam disso de derrota. Você pegar um candidato desconhecido como Fernando Haddad, que teve 43% dos votos, né, partindo de um período da campanha eleitoral já em andamento, é uma grande quantidade de votos. Nós temos que lembrar que houve um processo de golpe aqui no Brasil, de ruptura constitucional, né, que Michel Temer assumiu a presidência naquele processo de impeachment fraudulento que ocorreu aqui, que tirou a presidente Dilma. O Bolsonaro não era o candidato do mercado, porque o mercado ele atua nas eleições, né? O grande candidato do mercado, que é o que tinha mais tempo na TV, o maior número de partidos, chamado Centrão, era o Geraldo Alckmin, e sobrou o Bolsonaro no segundo turno, né? Numa eleição marcada por uma grande presença de fake news, né? De WhatsApps mentirosos, né? Isso foi o que marcou a eleição, né? No meu modo de ver, inclusive, uma eleição para presidente com muitos problemas, desde a facada lá em Juiz de Fora, na minha cidade, né? Que tem muita contestação com relação a isso, até o resultado, né? E nós estamos vendo o que está acontecendo aí agora, né? Que tipo de contestação, deputado? Sobre a história da facada que o senhor disse. Tem muitos vídeos aí que mostram que aquilo não foi muito bem da forma como ocorreu, né? Mas você acredita que foi forjado, foi forçado, alguma coisa assim? Olha, eu não diria que forjado, mas tem muita questão ali no meio. Eu acho que não sei se já chegaram os vídeos para vocês, mas há uma falha da segurança gigantesca, né, na questão da facada do Bolsonaro. Como há uma falha, por exemplo, também da segurança agora presidencial com relação os vizinhos, né, de Bolsonaro que estão envolvidos no caso da morte de Marielle.
Deputado Betão, que está conversando com a gente aqui nessa manhã no Café com Política. Deputado, o senhor está integrando a Comissão de Trabalho, Previdência e Assistência Social lá da Assembleia. E fatalmente a reforma da Previdência que está em curso lá em Brasília vai ter reflexos aqui para a Previdência dos servidores estaduais. O que o senhor defende efetivamente que seja feito? Porque a reforma da Previdência que se tramita no plano nacional é, obviamente, um fator que baliza também o que pode ser feito aqui no plano estadual. O senhor acha que é de fato necessária uma reforma da Previdência? Não acho. Não há problema, não há déficit na Previdência no Brasil. A Previdência sempre foi colocada como uma questão do mercado para se privatizar, né? Tirar ela do setor público e colocá-la no setor privado, onde 6 bancos vão gerir. Qual que é o problema e não sou eu que estou dizendo que não há déficit. Quem diz isso é a própria CPI do Senado, são os auditores fiscais, né? Que trabalham com a questão da Previdência, que vejam as contas, porque a Previdência no Brasil, ela, constitucionalmente, ela tem 3 pilares, né? Ela é a Seguridade Social, a Saúde e a Aposentadoria. Ela recebe dinheiro, além da contribuição patronal e do empregado, ela recebe dinheiro de diversos fundos, de loterias, que vai formando um caixa gigantesco. É tão gigante esse caixa que a União, ela chega a beliscar todo ano, né? Por causa da DRU, quase 30% daquele dinheiro que está lá dentro. Então, o que acontece nesse processo? Dentre todas as questões que estão sendo levantadas pelo governo Bolsonaro com a reforma da Previdência, com o aumento do tempo de contribuição e a idade mínima, em que a pessoa praticamente não vai se aposentar, ela tem que ter 40 anos de contribuição ininterrupta e no mínimo 65 anos de idade. Além dessas questões, o pior é tratar a Previdência, o que ele quer fazer, é colocar como uma capitalização individual, né? Onde o empregador vai deixar de contribuir e o empregado vai contribuir sozinho com 10% do seu salário. Ele não consegue se aposentar dessa forma. Essa é uma experiência que existe no Chile, que foi adotada na época do Pinochet. Quem ajudou o Pinochet a praticar essa ideia lá foi exatamente o ministro Paulo Guedes, que é o mesmo que está fazendo essa proposta aqui, e após 30 anos verificou-se que os idosos que estão se aposentando no Chile não conseguem uma renda mínima. A CUT fez um levantamento que, com esse tipo de contribuição, ao final de 40 anos, uma pessoa que contribui sobre o salário mínimo, ele chegaria à sua aposentadoria com R$240. Daí vem aquela proposta que está engajada junto com a reforma da Previdência, de que o mínimo seria de R$400, abaixo, menos da metade do salário mínimo. Por isso que nós não podemos aprovar essa reforma da Previdência de forma nenhuma. Aliás, nós não estamos nem chamando mais de reforma. É um ajuste fiscal na Previdência para poder favorecer bancos privados aqui no Brasil. A gente está chegando ao fim da entrevista e hora do nosso bate-pronto. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Perguntas objetivas, respostas igualmente objetivas por parte dos nossos entrevistados para a gente encerrar o Café com Política de hoje. Deputado, vamos começar, Thalita? Vamos sim, Rodrigo. O deputado estadual Betão, do PT. Lula, 100% inocente? Eu acredito. Futuro do PT. O futuro do PT é um partido que vai continuar discutindo e é o maior partido do Brasil ainda. Reforma da Previdência? Nunca. Reforma administrativa do governo Zema. Tem que ser feita uma série de emendas nele. Escola sem partido? Bobagem. Herança do governo Pimentel. Tem que ser discutido. Deputado estadual Betão, do PT, é nosso convidado de hoje, para lá de objetivo nas respostas desse quadro final do Bate-Pronto, que nos ajuda muito aqui. Muito obrigado pela sua presença, foi um prazer recebê-lo, deputado. Até a próxima. Eu que agradeço. Bom dia.